os bailes, aqueles bailes do século XVIII, as mulheres com aquelas saias rodadas, as quadrilhas, lencinhos. Pois é, em uma noite de junho de 1770, na Alemanha, um jovem advogado participa de um baile e conhece a mulher da sua vida, Charlotte. Ele se apaixona por ela, porém Charlotte já está comprometida com outro homem. E apesar desse jovem nutrir este amor juvenil, ele não tem a menor esperança de que os dois vão poder viver juntos. Então, ele abandona um vilarejo onde ele conheceu a jovem, deixa uma carta de despedida para ela, para Charlotte, e 2 anos depois surge um livro contando essa história. Um livro que vai sobreviver aos séculos. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje a resenha do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Goethe é um escritor alemão, aliás, é um dos maiores escritores da literatura alemã. A sua principal obra é Fausto. Porém, antes dele começar a escrever, ele se graduou em Direito, exerceu cargos públicos, participou de uma guerra e escreveu muitos livros, romances, peças de teatro, poesia. Os livros mais famosos dele, As Afinidades Eletivas, Fausto, e este que eu vou apresentar para você, As Aventuras do Jovem Werther. É epistolar. Aqui no canal nós temos várias resenhas de romances, de novelas epistolares. Inclusive, o último que eu apresentei para você, Cartas da Prisão, era um livro epistolar. O que é um livro epistolar? Ele é um livro de cartas. No romance, nessa novela, Os Sofrimentos do Jovem Werther, Goethe vai apresentar a correspondência entre o jovem Werther e seu amigo Wilhelm. No entanto, a gente só vai ler no livro as cartas de Werther, ou seja, a gente só vai ouvir a voz de Werther. Nunca a gente vai ouvir a voz de Wilhelm. O que isso já quer dizer para o leitor? Que esse jovem, ele tem muito o que dizer. É praticamente um monólogo. E o que vai acontecer nessa novela? Esse jovem está num vilarejo, ele acabou de se formar, está morando sozinho, e a primeira parte, ela é bastante alegre, pueril, que ele vai descrever o seu cotidiano naquele vilarejo, as paisagens que ele vai ver nos seus passeios, a rotina da população, do povo mais simples. As cartas nesse livro aparecem em ordem cronológica, e o leitor vai perceber, na primeira parte, Werther, ele está feliz, vai descrever como que ele está se adaptando naquele vilarejo, as coisas que ele vê nos passeios, a paisagem, a sua rotina, os livros que ele lê, os desenhos, as pinturas que ele realiza, o contato que ele estabelece com a população, com as pessoas mais simples. Então a primeira parte é correto afirmar que ela é bem iluminada, como se fosse uma manhã de sol. No decorrer da leitura, quando o jovem Werther vai participar de um baile, conhece uma jovem chamada Lotte, que é muito bonita. Além de bonita, ela é inteligente, ela é simpática, ela tem uma conversa interessante. Ele começa a se encantar por ela. No entanto, ela já é comprometida, ela já é noiva. Seu noivo não está no vilarejo, mas desde o começo ele sabe que ela é comprometida. Inclusive, uma pessoa alerta: olha, você vai conhecer a Lotte, ela é muito gente fina, né? Não vai usar essa expressão, mas ela já é comprometida. Ótimo. E ele vai continuar estabelecendo uma amizade com ela, comentando sobre os livros que ela lê, ele vai se encantando com a maneira que ela cuida dos irmãos, ele vai conviver com a família dela, estabelecer amizade com o pai dela, por aí vai. Mas o noivo dela, o Albert, retorna. Isso já balança o pobre do Werther. O noivo voltou. E os dois homens são muito diferentes. Enquanto o Albert chega a ser um pouco frio, prático, Werther, ele é sentimental, impulsivo. É água e vinho, completamente diferente. Chega um ponto
ponto, a Lotte fala pro Werther, porque ele quase se declara para ela: não vai acontecer, nós somos amigos. Vai gerar nele uma profunda tristeza. Ele vai sair daquele vilarejo, vai arrumar um trabalho em outro lugar. O leitor, é importante saber que Werther, ele não é de uma família nobre. Então, para ele conseguir alguma coisa, ele depende de relações, contato com outras pessoas, e ele vai trabalhar com um nobre. E esse chefe convida o Werther para um jantar, para um evento na casa dele. E nesse evento, ele é maltratado, porque ele é um simples funcionário. Ele já sofre uma segunda decepção. Os tons das cartas vão ficando cada vez mais tristes, como se fosse aquele dia ensolarado começou, que era uma noite já fechada, triste, pesado. Eu não vou contar o que vai ocorrer nesse romance, mas o que eu posso te dizer é que o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther influenciou muita gente, muitos leitores, muitas personalidades. Inclusive, na época que ele foi publicado, ele gerou assim uma comoção. Em uma das cartas, por exemplo, Werther descreve a forma que ele se veste. Ele tem muito de autobiográfico. Por exemplo, Goethe se apaixonou por Charlotte, uma jovem comprometida, em um baile. Lotte, a jovem que Werther se apaixona, é o apelido para Charlotte. Werther e Lotte se conhecem em um baile. Tanto Goethe quanto Werther são advogados. Os dois fazem aniversário no mesmo dia, 28 de agosto. Inclusive, quando esse livro foi publicado, ele fez muito sucesso. E sempre no dia 28 de agosto, nas cidades alemãs, aconteciam eventos em homenagem ao jovem Werther. E os homens costumavam, principalmente os jovens, a se vestir como Werther. Em uma de suas cartas no livro, ele descreve em detalhes como ele gostava de se vestir. Ele colocava um casaco azul e uma calça amarela. No dia 28 de agosto, nesses eventos, os homens faziam questão de se vestir assim. Esse livro, ele influenciou muitas pessoas. Personalidades, por exemplo, Napoleão afirmava que Os Sofrimentos do Jovem Werther é um dos seus livros preferidos. A escritora inglesa Mary Shelley escreveu Frankenstein. Dentro da sua obra, ela cita passagens, trechos desse livro. Apesar de Goethe afirmar que ele não tinha intenção de escrever grandes sucessos, que ele entendia que as suas obras não eram voltadas para um grande público, seu livro Os Sofrimentos do Jovem Werther ainda é um sucesso de público. Ele consta até hoje na lista dos 10 livros mais lidos no mundo, sendo que naquela época ele já foi um sucesso de vendas. É claro que a gente entende que no século XVIII, produção de livros inferior ao que é hoje. Ser um sucesso naquela época era realmente algo muito grande. Esse romance ou esta novela, porque é difícil a gente tipificar essa obra, marca o nascimento de um movimento literário alemão que se chama Tempestade e Ímpeto. E esse movimento vai ser o berço do romantismo alemão. Ler essa obra só vai acrescentar a sua vida como leitor. Eu convido você a estar aqui semana que vem e conhecer mais uma resenha aqui do nosso canal. Tchau!